26 de junho de 2023, San Diego, Califórnia. O ar-condicionado do Centro de Convenções da Associação Americana de Diabetes estava ligado no máximo, mas o verdadeiro calafrio que percorreu a espinha dos 3.000 médicos presentes não tinha nada a ver com a temperatura. Naquele palco, um slide iluminou o auditório escuro com um gráfico que parecia violar as leis da biologia humana conhecida. Menos 24,2%. Deixe esse número afundar na sua mente por um segundo. Estamos falando da eliminação de 1/4 do peso corporal de um ser humano em apenas 48 semanas. Para uma pessoa de 120 quilos, isso significa 30 quilos evaporando. Sem cirurgia bariátrica, sem meses de internação. Apenas com uma injeção semanal de um código químico chamado YL3437943. O mundo comercial viria a conhecê-la como retatrutida. Mas aqui está a estatística que a Eli Lilly, a gigante farmacêutica por trás dessa descoberta, prefere colocar nas notas de rodapé minúsculas, aquelas que você precisa de uma lupa para ler. Durante os testes da fase 2, publicados no prestigiado New England Journal of Medicine, um fenômeno cardíaco foi observado. Em alguns grupos de dosagem mais alta, a frequência cardíaca dos participantes subiu e não desceu. Estamos falando de um motor acelerado, operando em alta rotação 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo enquanto dormiam. Nas próximas dezenas de minutos, você não vai apenas ouvir sobre o Godzilla dos medicamentos para perda de peso. Você vai descobrir a história não contada de uma guerra farmacêutica de 300 bilhões de dólares. Vai entender como essa molécula hackeia 3 sistemas distintos de sobrevivência do seu corpo. E o mais importante, vamos investigar os relatórios médicos ocultos que sugerem que o preço da magreza extrema pode ser cobrado diretamente do seu sistema cardiovascular. Bem-vindo à era da retatrutida. Para entender para onde estamos indo, precisamos voltar para onde tudo começou. E não estou falando do Ozempic. A história real é muito mais antiga e viscosa. Vamos fazer um zoom out para 1990, no deserto de Sonora, no sudoeste dos Estados Unidos. Lá, vive um largato venenoso chamado monstro de Gila. Durante anos, o Dr. John Eng, um pesquisador endócrino, trabalhando no Veterans Affairs Medical Center no Bronx, Nova York, estava obcecado com uma pergunta simples: como esse largato conseguia comer apenas 3 ou 4 vezes por ano e manter seus níveis de glicose perfeitamente estáveis? A resposta estava na saliva venenosa do animal. Em 1992, Eng isolou um peptídeo chamado Exendina 4. Foi o momento eureka, que ninguém comemorou na época. As grandes farmacêuticas riram dele. A ideia de injetar veneno de largato em diabéticos parecia, na melhor das hipóteses, ficção científica de categoria B. Mas avancemos para 2005. A primeira droga dessa classe, o Byetta, é aprovada. O mundo conheceu o poder do GLP-1, o hormônio que diz ao cérebro, estou cheio. Durante uma década e meia, essa foi a regra: imitar um único hormônio. Era como tocar piano com um único dedo. Funcionava, mas a música era limitada. Você perdia 5, talvez 10% do peso. Então a narrativa muda drasticamente em 2021. A Eli Lilly, em uma corrida desesperada para superar a Novo Nordisk, lança o tirzepatida, comercializado como Mounjaro. Eles pararam de tocar com um dedo e começaram a usar 2. Agonista duplo, GLP-1 mais GIP. Os resultados pularam para 21% de perda de peso. Foi um choque sísmico. Executivos da concorrência venderam ações. Clínicas de estética colapsaram sua demanda. Mas nos laboratórios subterrâneos de Indianápolis, onde fica a sede da Eli Lilly, os cientistas liderados pelo Dr. Daniel Skowronski, diretor científico, já sabiam que 2 hormônios não eram o limite. Eles olharam para o glucagon. Historicamente, o glucagon era visto como o vilão do diabetes. Ele aumenta o açúcar no sangue. Por décadas tentamos bloqueá-lo. A ideia de estimulá-lo parecia suicídio médico. Mas e se? E se usássemos o glucagon não para açúcar, mas para queimar energia?
Em 26 de junho de 2023, essa aposta insana se provou correta. Com os dados da fase 2 da retatrutida, não um, não dois, mas 3 hormônios simultâneos. Agora preciso que você esqueça tudo o que sabe sobre remédios de emagrecer e visualize uma casa no inverno. O corpo humano em obesidade é essa casa. A primeira geração, como o Ozempic e o Wegovy, funcionava trancando a porta da cozinha. Eles são agonistas de GLP-1. Imagine que você coloca um guarda na porta da geladeira. Você sente menos fome, come menos, a casa esfria um pouco. A segunda geração, o Mounjaro, manteve o guarda na cozinha, mas também consertou o termostato quebrado. Isso é o GIP. Ele melhora como o corpo lida com o açúcar e a gordura que já entraram. A casa fica mais eficiente. A retatrutida, ela é diferente. Ela mantém o guarda na cozinha, GLP-1, conserta o termostato, GIP, mas faz algo que nenhum outro remédio fez antes. Ela abre todas as janelas e liga um maçarico no porão. Isso é o receptor de glucagon. Biologicamente, ele aumenta o gasto energético em repouso. Você não está apenas comendo menos, você está queimando calorias ativamente enquanto está sentado no sofá assistindo a este vídeo. É como se o seu metabolismo, que estava hibernando em modo de economia de energia, fosse subitamente trocado pelo motor de um carro de Fórmula 1. Vamos olhar para o cronograma de ação dentro do seu corpo baseado nos dados do estudo publicado. Semana 1 a 4. O caos da adaptação. Náuseas atingem cerca de 45% dos pacientes, enquanto o receptor GLP-1 inunda o tronco cerebral. Mês 2 e 3, o ponto de virada. Enquanto com outras drogas a perda de peso começa a desacelerar aqui, com a retatrutida ela acelera. O efeito termogênico do glucagon entra em platô alto. Mês 11, 48 semanas, estabilização em menos 24,2%. Mas observe, nos gráficos a curva ainda não estava totalmente plana para as doses mais altas. Isso sugere que com mais tempo a perda poderia ser ainda maior. A pergunta científica é: onde isso para? Existe um limite seguro para o quão rápido podemos forçar a biologia humana a se desfazer de sua própria estrutura. Mas nem tudo são vitórias e gráficos ascendentes. Vamos entrar agora no território que os comunicados de imprensa evitam, o lado sombrio da manipulação tripla. Você se lembra da analogia do motor de Fórmula 1? Motores de Fórmula 1 não duram muito, eles quebram. Nos ensaios clínicos da fase 2, houve um sinal de alerta vermelho piscando no painel, a frequência cardíaca. Em média, os batimentos cardíacos dos participantes aumentaram. Pode parecer pouco, 5 ou 6 batimentos a mais por minuto, mas faça a matemática. Isso são cerca de 8.640 batimentos extras por dia, mais de 3 milhões de batimentos extras por ano. Um coração trabalhando hora extra, sem parar, sem descanso, apenas para sustentar o metabolismo acelerado quimicamente. Vamos analisar um caso teórico baseado nos perfis de risco excluídos dos estudos, para entender o perigo. Imagine Carlos, 45 anos, hipertenso não diagnosticado. Ele compra a retatrutida no mercado cinza. Sim, ela já está sendo vendida como pó de pesquisa em sites obscuros antes mesmo da aprovação. Carlos quer perder peso rápido. A droga ativa o receptor de glucagon. A adrenalina sobe. O coração dele, já sobrecarregado pela obesidade e pressão alta, agora recebe uma ordem química para bater mais rápido e mais forte. Isso é uma receita perfeita para uma arritmia cardíaca. E não é só o coração, a sensibilidade cutânea. Relatos de pacientes em testes, discretamente mencionados nos apêndices dos estudos sob o termo hiperestesia, descrevem uma sensação de que a pele está queimando ou é excessivamente sensível ao toque. Seu sistema nervoso está sendo bombardeado por sinais contraditórios de 3 hormônios potentes. Houve aumentos nas enzimas hepáticas em alguns subgrupos. O fígado, forçado a processar a gordura liberada numa velocidade alucinante, pode sofrer uma sobrecarga tóxica transitória. A FDA está observando isso como um falcão. Não se esqueça do fantasma do fen-phen nos anos 90. Aquele medicamento prometia milagres, emagrecia como mágica, até que as pessoas começaram a cair mortas com válvulas cardíacas destruídas. A história da medicina é um cemitério de drogas maravilhosas que escondiam um punhal nas costas. O impacto disso vai além da saúde individual. É um terremoto socioeconômico. Atualmente, o mercado de anti-obesidade está projetado para valer 100 bilhões de dólares até 2030, segundo analistas do Goldman Sachs. Com a entrada da retatrutida, essa estimativa está sendo revista para cima. Mas quem vai pagar a conta? Nos Estados Unidos, o preço de lista do Mounjaro já roça os 1.200 dólares mensais.
A retatrutida, sendo mais complexa de fabricar e mais eficaz, provavelmente chegará ao mercado com um prêmio sobre esse valor. Estamos falando de um tratamento de 15 ou 20 mil dólares por ano. Isso cria uma distopia biológica clara. A magreza e a saúde metabólica perfeita torna-se um produto de luxo. No Brasil, a disparidade será ainda mais cruel. Enquanto a elite terá acesso a corpos de design moldados pela retatrutida importada ou prescrita off-label logo após o lançamento, a grande massa dependerá de genéricos ou do SUS, que mal consegue custear as insulinas modernas. Já estamos vendo a ozempização da sociedade. Filmes de Hollywood mostram atores cada vez mais magros, revertendo a tendência de aceitação corporal das últimas décadas. Celebridades negam o uso, mas seus ossos de clavícula repentinamente visíveis contam outra história. A cadeia de lucro é insana. A fabricante lucra margens de 90% sobre o custo de produção do princípio ativo, mas as farmácias e distribuidores operam com margens apertadas. Quem realmente ganha além da Big Pharma? As seguradoras de saúde estão em pânico. Se elas cobrirem a retatrutida para todos que se qualificam, obesidade ou sobrepeso, elas quebram em 2 anos. Se elas não cobrirem, pagam a conta de infartos, derrames e diabetes a longo prazo. É o dilema do prisioneiro de $1 trilhão. Começamos essa jornada com um gráfico chocante em San Diego e um número, 24%. Viajamos pelo deserto de Sonora, entramos nas mitocôndrias das suas células e olhamos para as contas bancárias de Wall Street. A retatrutida não é apenas um remédio. Ela é o ápice da nossa ambição de hackear a biologia para corrigir os erros do nosso estilo de vida moderno. Então, ela é a salvação ou uma maldição disfarçada? A resposta honesta, desprovida de hype, é que ela é uma ferramenta de poder incalculável. Para o paciente com obesidade mórbida que está à beira de um infarto, ela é, sem dúvida, um milagre da ciência moderna, um bote salva-vidas em um oceano de inflamação. Mas para a sociedade viciada em imagem, ela é uma tentação perigosa que pode normalizar o uso de coquetéis hormonais potentes para fins puramente estéticos, com riscos cardíacos que ainda não compreendemos totalmente em janelas de 10 ou 20 anos. A questão filosófica que deixo para você é: se podemos comprar a magreza e a saúde metabólica em uma seringa, qual será o valor da disciplina, da nutrição e do movimento no futuro? Estamos nos tornando meros hospedeiros de uma bioquímica alugada? Se você acredita que mais pessoas precisam entender a gravidade dessa revolução farmacêutica antes que ela chegue às farmácias em 2026 ou 2027, compartilhe este vídeo. Essa informação precisa furar a bolha. Deixe nos comentários: você trocaria 24% do seu peso pelo risco incerto de acelerar seu coração permanentemente? Eu sou seu nome e estou agora mesmo investigando a próxima fronteira, a edição genética CRISPR para a obesidade. Inscreva-se para não perder quando eu soltar os arquivos. Obrigado por assistir a esta investigação profunda.